Olá, estamos no canal Viletim. Eu recebo hoje o empresário e presidente do Simesp, que é o Sindicato Patronal das Indústrias, Paulo Estevão Camargo. Tudo bem com você, Paulo? Tudo bem, Romano. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você, a gente bater um papo. Quando você assume o Simesp, o que muda na vida de um empresário? Veja, nós assumimos, eu assumi desde dia 1º de janeiro, junto com a diretoria. Somos eu e mais 18 empresários, são 3 diretores e 3 conselheiros. O nosso mandato se iniciou agora em 1º de janeiro deste ano e irá até 31 de dezembro de 2028. A expectativa é muito boa, estamos com alguns projetos do Simesp, tanto na área do setor metal mecânico, no sentido de auxílio às empresas associadas, como também parcerias com outras entidades, bem com o poder público. Quando um empresário consegue avançar no seu empreendimento neste país, neste Brasil, é sinal de que ele avançou muito também na capacidade de resistência, não é? Porque é um país complexo, é um país difícil de você empreender. Como que você analisa o cenário nacional para a indústria, no caso a indústria regional, mas que também tem uma abrangência nacional, não tem dúvida? Sim, veja, vamos citar no meu exemplo, na minha empresa, que é a Molas Piracicaba. A empresa foi fundada por mim, por mais um sócio, em 1991. Esse ano a empresa está fazendo 35 anos de fundação. E, como você colocou, como resistir, onde nós estamos no Brasil, conseguir fazer com que a empresa cresça, se manter no mercado, apesar de tanta turbulência que nós temos aqui. Eu posso colocar para você que a primeira questão é você formar uma equipe para te ajudar, auxiliar. Sozinho a gente não consegue ir muito longe, nós temos que formar uma equipe coesa, uma equipe que trabalhe unida e que tenha consciência que precisa trabalhar em grupo. Se não trabalhar em equipe, não tem como a empresa prosperar. E nós, no Simesp, temos o mesmo pensamento. Como uma entidade pode ajudar as empresas associadas? Tendo união entre os empresários, entre os dirigentes. No sentido do quê? De mostrar para as empresas o que o Simesp oferece, como que pode auxiliar. No sentido do quê? De conhecimento dos empresários, de conhecimento de mercado e também da qualificação profissional, tanto do empresário, dos dirigentes, como dos colaboradores também. Fundamental. Porque o fator empresa familiar pesa muito. E esse aspecto da formação técnica, do preparo para uma gestão complexa, muitas vezes não está presente na composição familiar. No caso do sucesso, ele precisa ou capacitar esses familiares para que compreendam essa realidade, ou muitas vezes até ser mais duro, de retirar alguns que estão presentes para você colocar no lugar técnicos que possam fazer sentido para essa articulação. Sim, é verdade, concordo com você. Mas daí, analisa que é uma característica de cada empresa. O crescimento é um processo um pouco lento, com calma, paciência. Às vezes, a empresa familiar tem 1 ou 2 membros da família, às vezes tem mais. Então, a gente precisa analisar toda essa questão do que a empresa precisa fazer. O principal, volto a afirmar, é formação de equipe. Pode ser equipe com membros da família ou pode ser profissionais do mercado. Mas o gestor da empresa, com sua equipe, precisa entender esse ponto. Se não tiver uma equipe coesa, fica muito difícil sobreviver no mercado. São muitas derivadas, vamos dizer, atendimento ao cliente, formação de equipe de produção, sistema de gestão de qualidade, sistema de gestão RP que nos atendemos para uma empresa, contato com o mercado, qualificação profissional. São muitas variáveis aí que o empresário precisa ter, e ele sozinho não vai dar conta.
Garanto para você que não dá. Ele precisa de equipe, senão não consegue fazer com que a empresa cresça e avance e conquiste seu posicionamento no mercado. A gente fala sempre dessa dificuldade da empresa familiar, mas o bom líder é exatamente aquele que consegue, no âmbito familiar, levar essas informações de forma que elas vinguem. Sem dúvida. Tem que ter essa consciência. E o semestre existe justamente para isso, para auxiliar os empresários, tanto da empresa familiar como da empresa média ou grande, com qualificação para os empresários também, além dos colaboradores. Muito networking, muita reunião, informações. Sabemos, né, que o Brasil tem uma legislação complexa e muda muito, tanto na parte fiscal, tributária, trabalhista, as mudanças são constantes. O empresário precisa saber dessas mudanças, tem que ter informação. O Semesp é uma entidade que auxilia o setor industrial, as empresas associadas, a se colocarem no mercado com conhecimento. Esse é um dos motivos do Semesp existir. Porque houve um tempo até que as pessoas diziam assim, não, que você tem o conhecimento, você tem um segredo, você tem uma arma. Hoje é o contrário, né? Quem não dissemina o conhecimento é que fica com o abacaxi na mão depois, não é? É verdade, concordo com você. Precisa qualificar, treinar, mostrar. Se não fizer de maneira correta, vai ter consequência para frente. Problemas, né? Vai ter problemas na empresa, tanto na área trabalhista, fiscal. Então é necessário mesmo o empresário ter conhecimento e também orientar, né? Orientar a equipe. A equipe fazer as coisas, né, de maneira correta e não fazer coisas às vezes, né, de maneira errada, sem conhecimento, às vezes achando que está fazendo certo, mas não está. Por isso que precisa de qualificação, conhecimento. E o gestor tem essa obrigação de mostrar para a equipe o caminho, a direção. O líder, né? É o papel do líder dentro de uma empresa, dentro de uma entidade. Precisa mostrar o caminho. As empresas piracicabanas, né, principalmente essas do setor em que você atua, elas já estão bem desenvolvidas, não é? A impressão que eu tive em relação ao tarifaço do Trump, né? Houve um impacto no setor metal mecânico, no entanto, essa organização fez com que as dificuldades fossem bem reduzidas. Ou eu estou equivocado? Pode analisar como for necessário. Veja, vamos dividir. Primeira questão aqui, né? Dentro do setor metal mecânico de Piracicaba, nós temos empresas aí de, digamos, vários tamanhos, vários portes, e também com bastante diferentes em termos de idade de existência e idade de fundação. Ou seja, tem uma Caterpillar e tem uma empresa nova que está entrando. Exatamente. Tem empresa aí de 100 anos e tem empresa que se formou nos últimos anos aí, 3, 4 anos e está aí no mercado. Então, cada uma tem a sua história, cada um tem o seu momento de verificar o que precisa crescer, e o que precisa, além de crescer, né, a primeira coisa é sobreviver. Como eu já comentei, o Brasil é um país complexo em termos de tributação, em termos de normas, legislação. O empresário precisa ficar antenado, tem que saber o que está acontecendo. Toda essa parte aí tributária, fiscal, jurídica, ele precisa ter conhecimento. E além disso, tem que estudar o mercado que ele atua. Dentro do semestre, nós temos vários segmentos industriais. Tem fundição, tem metal mecânico, tem a parte de equipamentos, tem vários segmentos, conformação, oxiporte, oficinas mecânicas, serralherias. Então, é um campo, né, um setor bem dinâmico, bem complexo de se analisar. São muitas empresas do mercado. E isso é uma vantagem para nós aqui na nossa região, porque nós temos um parque fabril que não depende de um segmento apenas. É diversificado. Exatamente. Isso é muito bom. Né? Para o nosso segmento aqui, se um segmento entra em crise, tem um outro que pode alavancar. Tanto em termos de geração de emprego e renda, como desenvolvimento e geração também de impostos para a prefeitura. Né? O nosso governo municipal aqui, que precisa da arrecadação de impostos também para tocar a máquina pública, assim como o Estado e a União também precisa. Agora, colocando, né, a segunda parte do
sua questão com relação ao tarifaço, voltando privado da inovação. Temos que lembrar, que quando o Trump assumiu, a política dele é de proteção à empresa americana. Ele está protegendo a indústria dos Estados Unidos. E também, do meu ponto de vista, tentando fazer que muitas empresas americanas que saíram retornem. Ele quer voltar a industrializar. Os Estados Unidos sabemos que nas últimas décadas, o crescimento da China, principalmente, com grande incentivo de mão de obra mais barata, comparando com a Europa e Estados Unidos, e também até com o Brasil, o custo de mão de obra era bem menor que todos esses países que eu acabei de citar, fizeram que muitas empresas fossem para lá produzir. Fossem para lá e depois exportar. As empresas americanas não foram diferentes, também foram para lá. Automobilística, máquina de equipamento, parte têxtil, todo o segmento industrial, do aço, siderúrgicas. Então, o que o governo americano está tentando fazer, do meu ponto de vista, está tentando atrair investimento nos Estados Unidos, principalmente industrial. Agora, pegou todo mundo? Pegou. Alguns setores conseguiram escapar da tarifa extra aí de 40%. Então, tem alguns produtos que chegaram até 50%. Tarifa extra, isso é uma tarifa exorbitante em termos de comércio, de mercado. É uma tarifa praticamente proibitiva. Dependendo do tipo de produto, está fora do mercado. No sentido de você pagar uma tarifa extra de 50% e o outro concorrente não pagar. É uma coisa muito difícil, de você competir. Quem que vai assumir esse 50% a mais? Todas as empresas têm custo. E quando faz a exportação, aqui está isento dos impostos nacionais, mas na hora que nacionaliza no país de destino, daí o país tem a sua legislação que vai ter que pagar os impostos, Como nós aqui no Brasil, quando importamos algum equipamento, algum material, matéria-prima, um equipamento, alguma coisa, a empresa que está importando tem que pagar os impostos, como se estivesse comprando de um fornecedor. Então, é 70%, 80% mais caro. Dentro dos outros países, a tarifa praticamente é a mesma, pouca diferença. Imagina você colocar 50% a mais em cima disso. Complica. Então, essa é a ideia do Trump. Agora, aqui afetou alguns segmentos? Afetou. Infelizmente, alguns segmentos aqui, máquinas e equipamentos, uma parte do setor hidráulico, afetou. Mas teve alguns segmentos que ficaram livres desse extra, principalmente o setor aeronáutico e aeroespacial. Então, esses ficaram livres do tarifaço aí de 40% a mais. Agora, o governo federal está anunciando, o governo americano, isentando alguns itens, alguns segmentos, mas muitos setores ainda estão sobre o tarifaço, está afetando bastante a exportação. Então, como que as empresas estão se adaptando? Tentando novos mercados, mudando um pouco o tipo de produto, tentando vender para outros mercados, variando um pouco a produção, dentro de cada empresa, Não é fácil, Às vezes a gente coloca, que uma empresa está focada num tipo de produto. Para ela mudar do dia para a noite não vai acontecer. Tem que fazer pesquisa de mercado, ver como é que está o escopo, como é que está o processo de produção. Para ela se adaptar demora um tempo. Tem uma agência exportadora, que não é coisa simples quando você muda de região até. Exatamente. E também outra coisa que temos que ver, que você, uma empresa nacional, dizendo, tanto da nossa região quanto do Brasil, para você conquistar uma parte do mercado externo, leva tempo. Não é assim uma coisa do dia para a noite, não. Precisa de investimento, tem gasto, tem que ver o produto, são desenvolvimento de amostras, o cliente vai testar, e tem que ter confiança. E lembrando que tem concorrência. Ninguém está sozinho no mercado. Muito poucos segmentos estão aí, diria assim, só assim que ninguém está. Eu diria que tem menos concorrência. E talvez, pelo fato de ter menos concorrência, são produtos específicos, esses segmentos que eu citei tenham ficado fora do tarifaço. Foi uma questão estratégica, uma decisão do governo americano. Mas são segmentos de altíssimo valor agregado? Não necessariamente. Essa da parte de aviação aeronáutica, sim. São peças específicas, de alto valor agregado, mas também peças muito complexas. Não é uma coisa simples de se fazer. Não tem na esquina uma outra empresa que possa substituí-la. De jeito nenhum.
Já existem concorrentes internacionais, isso existe, né? Tanto no mercado americano como no mercado chinês. Temos que admitir que a China hoje é um grande produtor industrial, eu diria o maior produtor industrial do mundo, e um fornecedor, né, de produtos para o mundo todo, principalmente itens, né, que é de consumo mundial, bens de consumo, né, como automóveis, linha branca, linha de escritório, linha têxtil, eles são muito competitivos, é muito difícil competir com eles. Agora, se tiver alguns outros tipos de mercado, quantidades menores de alguns itens específicos, daí a possibilidade de concorrência existe. Daí tem que analisar. Tudo tem que ser estudado, o mercado é muito grande, né? A gente tem que analisar. A gente sempre volta no ponto Brasil complexo. Existe uma discussão no Senado, no Congresso Nacional, né, sobre essa, digamos assim, reforma trabalhista. Sim. Que trata da escala de trabalho. Sim. A Erika Hilton propôs uma PEC, já avançou em certa medida, mas está lá meio em banho-maria, as coisas vão, param e vão, mas a ideia seria trocar a escala de 6:1 para 5:2. Eu não sei em que medida para o setor industrial da nossa região isso impacta. Eu sei que para o comércio é assustadora a ideia. No entanto, para o setor industrial, como funciona? Veja, antes de entrar nesse 5:2, 6:1, 4:3, a principal discussão com relação à jornada de trabalho, do meu ponto de vista, não é tanto a escala, sério, 5:2, 6:1, 4:3. É a carga horária semanal. É isso que está em discussão. Esse que é o principal foco que a gente tem que analisar. A primeira proposta que foi colocada no ano passado, né, pela deputada no Congresso, ela estava colocando 4:3, mas com jornada semanal de 36 horas. E tem outros projetos, né, colocando a redução de jornada de 40 horas. Como que eu analiso isso no setor industrial? Hoje, a indústria, né, diria que a indústria nacional, a maioria, inclusive o nosso setor aqui em Piracicaba, trabalha 5:2, trabalha de segunda a sexta, e folga de sábado e domingo. E trabalha de segunda a sexta 44 horas semanais, a grande maioria. Algumas trabalham de sábado, tem alguma produção específica, mas não é a maioria é 5:2, segunda a sexta, 44 horas semanais durante a semana. Aí umas tem um horário de segunda a quinta das 7 às 5, de sexta das 7 às 4, outras entram das 7h12 até às 5, outras saem mais cedo na sexta, então ali. Mas o importante é a jornada, 44 horas semanais. Desde 1988 a jornada é essa daí. Focando no setor industrial, você pegar e reduzir através de uma lei federal, fazer com que todo segmento econômico ligado à indústria, comércio e serviço reduza de uma maneira que a lei vale para todos, não é uma boa ideia do meu ponto de vista. Por quê? Porque cada segmento tem a sua especificidade, tem uma necessidade. Hoje nós temos no Brasil várias categorias que já trabalham 40 horas, algumas apenas, né? Até 36. Então, qual que é o meu ponto de vista? Teria que ter uma negociação coletiva com o segmento. Cada segmento, cada categoria, negociar. E sim, é possível essa redução de jornada sem redução do salário. Agora nós falamos, né? Podemos reduzir a jornada de 44 para 40, mas aí vai reduzir também o salário? Não. Como é que fica? Complica. Então vai reduzir a jornada de trabalho e o salário fica igual. Custo direto para as empresas, todas elas. Como que a empresa vai absorver isso? Será que vai contratar mais gente? Será que não vai encarecer o produto, não vai ter que repassar para o consumidor? Agora depende da empresa. Será que a empresa vai conseguir repassar? Agora vai ter que diminuir margem de lucro. Isso vai afetar todos os segmentos. E na indústria, eu posso dizer para você, as mais impactadas serão as pequenas e médias, que vão ter maior dificuldade de passar o preço, né? Dependendo do tipo de produto que a empresa fabrica,
pode até conseguir repassar e continuar com o mesmo mercado, manter as vendas ou até aumentar. Agora, para as pequenas e médias é muito mais dificuldade de repassar. Existe concorrência, né? Uma coisa no mercado que se chama concorrência, que a gente tem que analisar. É importante a gente ver isso. E meu ponto de vista é uma medida muito mais eleitoreira em ano de eleição do que propriamente pensando no desenvolvimento do país. A gente pode analisar a redução de jornada, sem reduzir salário, mas tem que discutir, então, reduzir jornada, redução. Mas segmentando, dividindo cada segmento, cada setor e ver como que fica. Outro, além da indústria, outro segmento impactado, construção civil também, muito impactado. O comércio, né, que abre de sábado, domingo, tem uma jornada diferenciada. Vai afetar todo mundo, mas a indústria vai ser afetada diretamente. Paulo, há um fator por trás dessa discussão que se chama produtividade. Sim. O que se diz é um brasileiro tem uma produtividade muito inferior a um americano. Eu não sei se dá para fazer essa relação direta, mas é o que se ouve. Um europeu tem uma produtividade muito superior a um profissional brasileiro. Então, se você alavanca a produtividade, você conseguiria, num tempo menor, produzir equivalente ao que se produzia antes. Sim, verdade. Existe aqui uma produtividade. Só que nós não tem como comparar, né, a indústria brasileira com a americana e a europeia. Por quê? Lá, né, tanto nos Estados Unidos como na Europa, a automação industrial é muito maior que aqui. Existe muita automação. Uma maneira de você ganhar produtividade é você automatizar, você produzir mais peças por hora, com menos gente. Então você precisa de investimento em automação. Além do que? Investimento em capacitação profissional. Também tem que investir no operador, né? Não adianta você apenas trazer máquina e você não tem operador, né? Você precisa das duas coisas. Isso vai investimento, vai dinheiro. Dinheiro que a empresa tem que colocar. Agora, qual é a realidade, né, de um país e de outro? Então, se reduzir a jornada sem reduzir salário, um caminho pode ser a automação, né? Automação industrial, para que aumente a produtividade. Agora, que eu coloco para você, né? Ó, será que todas as empresas têm esse recurso para fazer isso? Quanto custa isso? Isso é caro, não é barato. Necessita de investimento. Será que a margem que a empresa está tendo, ela vai conseguir fazer? E o mercado vai absorver? Os clientes vão aceitar pagar um pouco mais pelo mesmo produto? Tudo isso é uma questão de tempo, exato. Por isso só resolve com o tempo. Exatamente. É médio e longo prazo. Não tem como você mudar isso, né, de uma hora para outra, né? Demanda tempo, equipamento. Toda vez que tem um investimento dentro da indústria, que precisa de comprar máquinas, né? Normalmente não está pronta a entrega, né? Precisa encomendar, você tem que pagar, depois receber, continua pagando. Muitas vezes financiamento, o valor das máquinas são altos. Né? Precisa fazer. A indústria vende capital, fabrica máquinas e equipamentos para as outras indústrias. Não está à disposição na prateleira como no supermercado da pessoa. A empresa, né, o cliente, tem que encomendar. Daí a empresa vai fabricar. Como é o caso aqui do nosso segmento, né? Nossa empresa tem muitas indústrias de bens de capital. Indústria sob encomenda. E o cliente pede, fabrica, depois entrega. E não é um produto de consumo, é um produto específico naquele segmento. Porque cada empresa tem a sua especificidade. Sim, o seu tipo de produto é bem variado. Uma empresa produz peça usinada, outra peça conformada, outra é uma fundição, outra uma siderúrgica, outra faz equipamento injetado, outra material elétrico. Percebe? Então, cada indústria tem a sua necessidade, a sua maneira de trabalhar. Então, o que existe existe muita coisas em comum. É a qualificação que precisa. O empresário, o gestor, ter conhecimento. Essa questão da escala provocou uma discussão bem mais complexa, portanto. Sim, provocou. Mas eu volto a afirmar para você, foi colocado agora, no meu ponto de vista, por uma questão eleitoral. O governo federal, com apoio de alguns deputados,
Ou se a gente for falar, né, quem que não quer trabalhar menos e ganhar igual? Todo mundo quer, mas isso tem um custo. Tem um Quem vai pagar o custo? Exato. Por exemplo, vai jogar nas empresas, vai jogar nas costas dos empresários? Tem que analisar. Sim, é possível. Volto a afirmar, não é a melhor maneira vir uma lei federal que faça essa redução de jornada sem redução de salário e jogue para todos os De cima para baixo a gente faz, né? Exatamente. No sentido vertical. Eu já comentei. Ele fala, depende do setor, tem que variar. Existem alguns setores que trabalham 40 horas, outros não. Tem até 36, né? Bancários são 36, mas é uma questão setorial, negociação. Entendido. Entre as empresas e o sindicato dos trabalhadores. Eu apoio isso, negociação regional entre sindicato patronal e sindicato trabalhadores, para ver, análise e ver o que cada setor pode fazer. Dessa maneira, de cima para baixo, em ano eleitoral, é complicado. Me parece mais uma medida no sentido de querer ganhar voto. É populista demais, não é? Eu não queria usar essa palavra, né? Já que você usou. Eu diria que é uma questão mesmo eleitoral, né? Então, você percebe, né? O governo federal precisa da aprovação dos deputados e senadores, então fica aquela pressão, né? Em cima, né? Principalmente o deputado e senador que precisa passar pelo Congresso quando tem uma alteração de lei. Agora, sabe como que eles vão fazer? Você vai ser uma PEC, né? Proposta de emenda constitucional. Você vai ser uma lei ordinária, você vai precisar de 2/3 do Congresso, você vai precisar de maioria simples. Então, vamos ver como vai ser encaminhado e como, né, o presidente da República, né, e o presidente das duas casas, a Câmara e Senado, vai lidar com isso aí. Mas a pressão política, né, do governo federal atual que está lá é grande, né? Assim como os deputados aliados do governo federal. Sabe o que eu acho? Eu acho que o Lula jogou isso aí, ele trabalha com isso, o cara é esperto demais, ele sabe que isso dá voto, ele não quer essa aprovação, ele vai tocar isso até o momento, o ápice das decisões de quem você vai votar e depois esquecem o assunto. É uma maneira de lidar. Isso aqui, né, vai ficar na pauta do dia até as eleições. Ele até um mês antes do primeiro turno, aí isso aí vai estar em discussão. Vamos ter idas e vindas, mas é a oportunidade da gente debater, da gente discutir, né, analisar qual seria a melhor solução, né, para isso. Não acho que esse, em ano de eleição, somente eleição, né, para presidente, né, para federal, senadores, seria o melhor momento para se analisar isso. Concordo com você. Tem que ser paciência, com calma, analisar o custo, ver também a capacidade das empresas, ver os segmentos, chamar a sociedade, né, empresários, trabalhadores e analisar. Porque tem custo, né? Vai reduzir 44 para 40. Custo para as empresas no mato, né? Na veia, como a gente fala, né? Vai ficar mais caro, né? Você vai ficar mais caro. O produto, obviamente, vai ter um custo maior. Pela lógica, teria que subir o preço do mercado, vai dar inflação. E como que vende um produto desse? Redução de jornada de 44 horas a 40 horas sem redução de salário. Aumento de custo na veia de todo o segmento industrial e todos os segmentos empresariais do Brasil. Vai ficar mais cara a mão de obra. Vai aumentar o custo do produto. E esse preço vai ter que ser repassado para o mercado. Qual segmento vai conseguir repassar todo esse custo para o mercado? Será que todas as empresas vão conseguir repassar automaticamente? No meu ponto de vista, não. Principalmente as menores, né? As médias ou empresas que têm muita concorrência com relação ao produto que está fabricando vão ter mais dificuldade. Isso vai gerar aumento de custo para a empresa. Em algum momento, em alguma situação, pode até inviabilizar. E fechar a empresa. Exatamente. Vamos entrar no semestre novamente e falar das cadeias produtivas locais. Sim. Tem crescido o número de projetos, digamos assim, de cadeias produtivas. Sim. Aqui nós já temos não sei se é da cachaça, nós temos a
da cerveja. Sim. Como que o Cinesp está trabalhando com esses eu não trato ainda como projeto, porque tem algumas que já estão avançadas, mas outras ainda estão em nível de construção elementar ainda. Sim, veja. Vou colocar para você, né, que o Cinesp apoia a organização aqui do arranjo produtivo local, que agora é cadeia produtiva local, mudou de APL para CPL. Tenho que destacar aqui a formação do APLA, né, o arranjo produtivo local do álcool, das empresas, né, fabricantes de produtos as usinas de açúcar e álcool. Isso lá atrás, né, muitos anos atrás, o Cinesp foi um incentivador para que houvesse esse desenvolvimento, esse arranjo produtivo local, né, junto com outras entidades, né, que também são entidades parceiras. Hoje o APLA é um arranjo produtivo local, né, local consolidado, tem associados, tem várias empresas associadas, tem apoio da Apex para exportação de vários equipamentos, e começou lá no Cinesp, com várias entidades. Os primeiros passos foram dados ali, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o município também participou, mas o ponto principal foi o apoio do Cinesp, e algumas empresas associadas ao Cinesp naquele momento, foi organizando, foi crescendo, consolidado. É uma coisa muito importante para o nosso segmento. Que tem empresas aqui da nossa região e também empresas de outras regiões, ligadas ao fornecimento de equipamentos para as usinas de açúcar e álcool. E energia, né? Hoje nós sabemos que as usinas, hoje, além de produzir açúcar e álcool, também produzem energia. Energia elétrica, aquele gás, diminuiu a questão de poluição, ainda ambiental, tem o ESG das usinas, mudou bastante. Isso é bom, todo o mercado, em todo o segmento. E hoje eu posso destacar aqui também em Piracicaba, nossa região também, que está sendo colocado no Cinesp, que é a cadeia produtiva da cerveja, CPL da cerveja, a cadeia produtiva local. Começou também com algumas empresas associadas e fornecimento de equipamentos para a cerveja fria. O professor sempre apoiando hoje. Começou com essa ideia hoje, nós estamos lá como associados, né, com apoio, inclusive já tivemos até a certificação, a aprovação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, com outros segmentos, né, outros mercados ligados, tanto na produção, né, de produtos agrícolas, a produção de cerveja, como também das cervejarias artesanais que existem aqui na região e outras, né? E outras cervejarias também que estão no mercado, no sentido de ter a cadeia completa. Nós falamos, né, como o professor Zé falou, nós estamos aqui do campo ao copo. Começamos com os equipamentos, fornecer para as cervejarias que queriam montar a sua cervejaria artesanal. E hoje nós estamos com produtores, né, de lúpulo, produtores de outros produtos agrícolas que vão à fabricação da cerveja. Temos também as cervejarias artesanais como associada e também todo o segmento, né, bares, restaurantes, estão todos na cadeia, né, no sentido de integrar, atender e também parceria, né, feito Secretaria de Cultura, Secretaria de Turismo, para desenvolvimento, para crescimento. E o Cinesp, né, além de apoiar o setor industrial, também apoia, né, o setor público e outras entidades, para que tudo cresça, que haja desenvolvimento econômico. Isso o Cinesp não abre mão, não. Protegendo, atendendo e auxiliando as empresas, né, do setor metalmecânico, as indústrias, né, que estão na nossa base, mas também fazendo parcerias com outras entidades e com o poder público, que todo mundo cresça. E é bastante interessante esse aspecto, né, da integração entre as entidades e o governo municipal. Sim. Né, o setor produtivo, as entidades e o poder público. Sim, porque, né, isso, né, nós pensamos, né, como pensamos o Cinesp, né, eu e os diretores lá que estamos assumindo, isso já vem também, né, no histórico do Cinesp. Primeiro, né, nós temos ali a convenção coletiva com os sindicatos metalúrgicos. A fundação do Cinesp está ligada à convenção coletiva. Em 91,
empresários pioneiros tiveram a ideia de montar um sindicato aqui para negociar com os sindicatos metalúrgicos. Na nossa região, a realidade nossa é uma, a de São Paulo é outra. Minha já em São Paulo para cá, complicado. Nem sempre era o melhor os dois lados. Por isso que eu digo que precisa de negociação entre as duas entidades, negociações regionais, para ver a melhor condição. Depois disso, o crescimento, passamos, o Cinesp já também esse ano faz 35 anos de fundação. Passou por mudanças, crescimento, teve a reforma trabalhista em 2017, o Temer era o presidente, o sindicato, o Cinesp perdeu receita com relação ao imposto sindical, que não é mais obrigatório desde então, optativo. Então tivemos que mudar o escopo de atendimento associado, prestação de serviço, atendimento na área jurídica, ambiental, qualificação, treinamento dos empresários, treinamento dos colaboradores. Foi isso que fez também com que o número de associados crescesse. O Cinesp fosse visto como uma entidade que, além de atender a demanda das empresas associadas, do setor industrial também pensa no desenvolvimento de Piracicaba e região. Lembrando também que o Cinesp está na base territorial de Piracicaba, de Salto e Rio das Pedras. Então, temos empresas associadas nessas 3 cidades aí. E hoje contamos com mais de 270 empresas associadas. Muito bem. Paulo, você acha que eu deixei escapar algum assunto que você acha importante abordar? Olha, mano, eu gostaria de colocar aqui, algumas prioridades da nossa gestão aqui, pela frente como presidente do Cinesp e também da nossa diretoria. Queria destacar aqui três aspectos que eu julgo ser bem importante. O primeiro é a questão da qualificação profissional. O setor industrial de Piracicaba, eu diria que o Brasil está precisando de profissionais qualificados. Estamos com uma necessidade de ter tanto em termos quantitativos como qualitativos. E, além da gente qualificar, temos que mostrar também para a nova geração as oportunidades que eles podem ter dentro do setor industrial, que é um bom lugar para você trabalhar. Então, desenvolvimento profissional, conhecimento. O mercado é muito amplo. Ele pode ter um desenvolvimento ali e ter uma renda, com crescimento muito interessante. É uma maneira, esse primeiro aspecto é um desafio para a gente aí, já estamos trabalhando nisso. O segundo ponto é a qualificação também dos empresários, de conhecimento, de mostrar para o empresário a importância dele se ficar unido no sentido de buscar melhorias para todo o setor. Networking, qualificação, explicações, conhecimento, para que ele possa tomar a melhor decisão do negócio dele, para que o negócio dele cresça. Esse é o objetivo também do Cinesp. Em terceiro lugar, já estamos trabalhando na expansão da base do Cinesp, da base territorial. Em Piracicaba existe uma falta de áreas para novas empresas virem para cá, e também as empresas que estão aqui queiram crescer, queiram se expandir, tanto em termos de planta como de filiais, aumentar o número de produtos. Está uma dificuldade diária aqui em algumas cidades da região aqui que eu posso destacar. No Oeste, Charqueada, Águas de São Pedro e São Pedro estão desenvolvendo distritos industriais, incentivando para que as empresas vão lá, e algumas que estavam em Piracicaba na nossa base estão se instalando nessas cidades aí, e outras estão chegando, e as empresas que estão lá estão conversando com o Cinesp, no sentido que o Cinesp atenda elas também, no sentido de qualificação, a própria convenção coletiva. Então, esse é um dos nossos objetivos também. Quantas cidades seriam? Mais 3, Charqueada, Águas de São Pedro e São Pedro. Tá. Inicialmente. Nesse primeiro momento, estamos pensando em avançar um pouco mais, para Santa Maria da Serra. Mas, primeiro, vamos focar nessas 3 cidades. Lembrando que, para a expansão, precisamos da autorização do Ministério do Trabalho. É ele que determina, quando o sindicato pode abrir, não pode abrir, tem que ver. Mas estamos, nosso departamento jurídico já está em contato, estamos aí em andamento também com essa questão, para poder,
ampliar a base e atender mais empresas que estão precisando da ajuda do Cinesp em termos de atendimento, de prestação de serviço, qualificação. E são cidades que não têm ajuda de nenhuma entidade. Não tem área sindicato patronal lá representando essas empresas, né? Elas fazem negociação direta com os sindicatos. Então, elas gostariam também de ficar no guarda-chuva da nossa convenção. Legal. Quais são suas considerações finais da nossa conversa? Eu agradeço a oportunidade, é um prazer estar aqui. Agradeço a oportunidade de mostrar um pouco do Cinesp, né? Como que nós atuamos lá, quanto sindicato patronal. E mostrando também que, além de ser um sindicato patronal, nós somos uma entidade que também presta serviços à sociedade. Muito treinamento, qualificação, ajuda, né, tanto na área jurídica, tributária, trabalhista, na parte de licenciamento ambiental, qualificação profissional. Estamos ali no sentido de ajudar, colaborar, tanto com os associados, como o setor público, mas sempre pensando no crescimento, no desenvolvimento, geração de emprego e renda, e que todo mundo cresça. Esse é o nosso objetivo. E mais uma vez agradeço a oportunidade. E se tratando de número de associados, existe a possibilidade de expansão na nossa região, onde já está instalado essa possibilidade? Esse potencial é muito grande? Sim. Sim. Já temos aí um determinado número já em vista. E pensando também no futuro, né? Que ali, nessa cidade, está abrindo novos distritos industriais, com duplicação da rodovia geral de Barra, ficou mais fácil o acesso. Então, as empresas estão indo. E sempre pensando, né? Muitas que estão lá, a maioria dos clientes estão aqui, na nossa região. Tem empresas lá do setor metal mecânico, tem empresas do setor automotivo, tem empresa de máquina e equipamento, diversificando. E também empresas que já estavam, mudaram para lá no sentido de expansão, de aumentar a área, né, de construída para ter mais espaço, contratando mais gente, aumentando a capacidade produtiva. Então, novos associados virão, sim, com certeza. Já estamos pensando no futuro que outras empresas virão, com certeza, que aqui, né, Piracicaba e região é atrativo para a indústria. Temos aqui um polo industrial forte, bem dinâmico, importantíssimo aqui, lembrando que o setor industrial aqui de Piracicaba é o principal empregador, né, de renda, de PIB, que gera o maior rendimento, né, arrecadação do município. E o Estado e a União também, né, mas a maior arrecadação da parte municipal vem do setor industrial. Ou seja, é o carro-chefe da economia regional. Exatamente. Hoje, né, na base nossa aqui, a base do Cinesp, do setor metalúrgico, falando só de metalúrgico, sem falar de outras indústrias, metalúrgico, metal mecânico, já estamos em torno aí de 31 mil metalúrgicos. É uma base aí bem considerável de número de funcionários. Lembrando, né, que a parte de salário, a parte salarial de benefício, né, da indústria, né, como nós negociamos, ela é maior que os outros setores. O salário médio, né, vou falar de médio de salário do setor industrial aqui na nossa região é maior que os outros setores. Então, importante o desenvolvimento, o crescimento, fundamental o desenvolvimento da nossa cidade e região. Legal. Olha, acabamos de conversar com o Paulo Camargo, Esteban Camargo, que é presidente do CIMESP, o Sindicato Patronal da Indústria do Setor Metal Mecânico, e foi um prazer imenso conhecer um pouco mais, aprofundar em detalhes de como o empresariado está se movimentando para alcançar níveis melhores de desenvolvimento e colaboração para o desenvolvimento do município. É isso mesmo. Aqui o CIMESP está à disposição das empresas associadas, também novas, empresas que virão. O CIMESP está aí atuando no sentido de atender os associados e pensando no desenvolvimento da nossa